Como é que pode? Quando estou fraco, aí é que sou forte. Como é que se explica isso? Quando estou fraco, aí é que sou forte. Porque não é você, é Deus em você. É Deus em você. Então, amados, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, o Espírito Santo vem e entra no nosso coração, e você deixa ele fazer morada, ele faz coisas surpreendentes, né? É aquilo que Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Mais uma vez, Senhor, estamos reunidos aqui em Teu nome, Senhor, para estudar a Tua palavra, Senhor. Faça presente, Senhor, no nosso meio, Pai, que possamos compreender, que possamos aprender e praticar, Senhor, aquilo que nos é instruído, Pai. Abençoa cada um que está participando desse devocional, Senhor. Abre a mente, abre o coração, abre o entendimento e nos abençoa, Senhor. Visita também, Senhor, cada família de cada um, que por um motivo ou por outro, Senhor, vai ter a oportunidade de ler esse devocional. Eu sei, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia, sem fazer aquilo que lhe apraz. Mas, Senhor, faça com que as pessoas possam compreender também, Senhor, para que a Tua palavra se esplandeça, dissemina e haja fruto, Pai. Eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que a dona Marineide, Senhor, também possa ter um bom resultado a respeito do seu óculos que a perdeu, Senhor. Se estiver com alguém próximo a ela, Senhor, que seja devolvido, Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O reino da graça e da vida. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concebida. Mas por que ela não existia?
seus pecados não foram levados em conta. Mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado e Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos, por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos anos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oh, Posso glória. ver o... Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Tamires. Que maravilha, né? Mária, bom dia. Palavra confortante essa, né? Nós somos justificados pela fé, amados, né? A justificação que Deus nos dá é pela fé. E essa justificação nos traz paz com Deus, nos deixa tranquilos, nos dá esperança, nos dá alegria de sabermos que temos paz com Deus. A palavra é muito clara, é muito simples. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Ele é que nos trouxe a paz, né? Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Ora, desde quando uma pessoa ela está tranquila, ela se gloria na adversidade, ela se gloria nos momentos de incontinência, nos momentos em que você sabe que não é aquilo que você esperava, que você queria, mas você, estando em Deus, você estando em Cristo, você estando em paz com Deus, você se gloria, porque você sabe que Deus está com você naquele momento difícil, naquela hora em que você não estava esperando. E ele fala, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas adversidades, né? Sabendo que a tribulação produz a paciência.
Então, quando nós estamos atribulados, amado, quando nós estamos tristes, abatidos por alguma coisa que, por um motivo ou por outro, pode ter acontecido, nós devemos ficar em paz. Devemos permanecer firmes, tranquilos, esperando com paciência no Senhor, porque é dele que virá a vitória. Eu sempre digo, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor, é do Senhor. Sabe, amados, ontem eu tive um momento assim com Deus, assim, maravilhoso na igreja. Como vocês sabem, a minha esposa não está muito bem, ela ainda está enferma ainda. Ela não está me acompanhando já há mais de um mês que ela não vai para a igreja, porque ela não está em condições de ir. O caso dela é um caso meio complicado. Nós estamos indo no médico, nós já fomos em vários médicos, e até agora ainda ela não está em condições de ir. Mas eu estou tranquilo, porque eu sei em quem tenho crido, e estou esperando com paciência no Senhor, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde Ele vai me dar a vitória. E ontem eu cheguei na igreja, sentei lá no meu lugarzinho, né, que eu sou evangelista consagrado, geralmente sento lá na frente, e estou lá. E começou o louvor, e eu comecei a louvar o Senhor, e comecei a chorar. E eu falava com Deus assim, eu falei, Senhor, a minha oração hoje é essa. Hoje eu estou aqui sozinho, Pai, sentado aqui na cadeira, sozinho. Nem minha esposa tem podido vir comigo. Mas eu sei, Pai, que um dia, não estando eu mais aqui, entrarão por aquelas portas ali, Senhor. Meus netos, meus bisnetos, meus tataranatos, entrarão aqui, Senhor, para te louvar, para te adorar. E vão lembrar de que um dia o avô dele, o tataravô, o bisavô, esteve sentado aqui, te adorando e louvando e bendizendo o teu nome. E as lágrimas saíram dos meus olhos. E eu fiquei ali naquela posição. Eu me senti tão só, amados, porque a gente às vezes se sente assim, na presença de Deus, né? Ah, rapaz, não demorou muito. Assim que terminou o louvor, uma irmã lá atrás, a irmã Laurenice, ela pediu uma oportunidade para o pastor, subiu lá no púlpito e falou assim, pastor, o senhor me perdoe, mas eu estou incomodada. Aqui, nesta manhã, tem uma pessoa, ela não está aqui. Há dias que eu não a vejo. Ela está há mais de um mês que eu não a vejo, mas o marido dela está. Quando ela falou aquilo, nossa, meu corpo tremeu, as lágrimas saíram dos olhos. É o evangelista Mário. Sei que ele está triste, abatido, não sei o que está acontecendo. Estamos orando, mas a esposa dele não vem para a igreja. Eu gostaria de pedir, pastor, que os obreiros da igreja se colocassem em pé e nós vamos impor as mãos sobre ele e orar por ele, pela esposa dele, para que volte a reinar a paz entre esta família, entre ele, que ela possa estar retornando para o nosso meio. Mas foi uma coisa assim tão maravilhosa, tão gostosa, foi uma resposta de Deus para mim, sabe? Então, amados, nada passa vazio, nada passa. Quando você está em Cristo Jesus, quando você ama a Deus, quando você tem comunhão com Deus, as coisas acontecem, sabe? As coisas acontecem, Deus não te deixa sem resposta. Está aqui, ó. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência é a esperança, a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança nos traz, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Não tem prova maior que essa, amados. Como é que você está lá na frente, sentado de costa para as pessoas, e de repente alguém lá atrás da igreja se levanta e toma posição e vem falar com você, e vem declarar aquilo que você está sentindo, e vem confortar teu coração. Deus, amados, Deus existe mesmo, não tenha dúvida de que Ele conhece o coração de cada cristão, de cada um que tem compromisso com Ele, de cada um que serve e o adora em espírito e em verdade. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aqui, ó, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. É isso. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Testemunhando para vocês, amado, do que Deus é capaz, da capacidade de Deus. Ele não nos deixa sem resposta. Ele é um Deus amoroso. Ele está presente a todo instante em nossas vidas. Ele está aqui agora. Ele está aí do seu lado. Ele está aí com você, Tamires. Ele está aí com você, meu filho. Ele está aí, Ruth. Ele está com você, Marineide. Ele está com você, Fábio. Ele está com cada um de nós. Dentro de nós. Do nosso lado. Abra seu coração. Fale com ele. Ele está pronto a te ouvir. Amém, amados? O que o senhor comentou aí, fala um pouquinho aqui no 6, né? A esperança, no 5, que a esperança não nos decepcionará. No 6 fala assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa. Ele sempre vem na hora certa, né? E é interessante que a palavra fala aqui que para nos alegrarmos enquanto não enfrentarmos as dificuldades e as provações, porque são elas que produzem a perseverança. E a perseverança produz o caráter aprovado, e que nós não nos decepcionaremos. É, meus irmãos, como é difícil viver a palavra de Deus, né? É por isso que nós precisamos de Jesus, do Espírito Santo o tempo todo. Porque por nós mesmos é impossível. É impossível. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo em oração mesmo e em comunhão, para a gente conseguir chegar o mais próximo possível disso, né? Porque viver verdadeiramente a palavra é diferente de conhecer a palavra ou de entender a palavra cognitivamente. Às vezes a gente entende a palavra cognitivamente, mas e para colocar em prática? Igual a pessoa que às vezes precisa parar com um vício, parar de fumar, parar de beber ou parar de se exaltar, ela sabe que ela precisa, mas e para conseguir colocar isso em prática, né? É só por Deus mesmo, é só Deus nos transformando.
Mas eu entendo também que isso tudo não é do dia para a noite, né? E eu acredito na perfeição de Deus, eu acredito que tudo tem um propósito. Alguns nós vamos descobrir ou entender, outros não. Mas eu oro para que tenhamos todos fé, esperança e determinação para continuar seguindo quando estivermos abatidos, né? Desanimados, que acontece com todo mundo diante das dificuldades, né? Todos nós enfrentamos dificuldades, pois a Bíblia nos fala que teremos essas dificuldades, né? Mas ela também nos orienta a passar por essas dificuldades com alegria. E como é difícil sorrir, como é difícil ter alegria diante das dificuldades, diante daquilo que aflige o nosso coração. É só estando mesmo voltado totalmente para Deus, para que a gente possa desapegar de tudo aquilo que não é dele e o nosso coração se encher de gratidão por tudo que nós temos e não pelo que nós não temos ou deixamos de ter. Mas é tão difícil isso, meus irmãos. E nós devemos orar um pelos outros, para que nós tenhamos força e o Espírito Santo para nos ajudar a seguir dessa forma. Porque, de fato, como a palavra diz, não nos decepcionará, né? E o Espírito Santo vai encher o nosso coração com o seu amor. E é maravilhoso também, como fala aqui, né, que por causa da desobediência de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Glória a Deus por isso. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? Essa é a graça de Deus. Meditando aqui, né? Acabei não entendendo todo, porque minha Bíblia, ela é bem dessa tradução mais antiga, né? Então a gente acaba, às vezes, não compreendendo muito. Mas eu estava aqui lendo uma tradução, né? Na linguagem de hoje. Mas antes de falar dela, é muito difícil, né? A gente ter fé. Porque fé é algo que a gente não vê, né? Eu estava procurando até no livro de Hebreus aqui, mas eu vou olhar aqui direitinho para eu poder falar que no livro de Hebreus fala sobre a fé, né? Hebreus 11. Hebreus 11, eu É. estava procurar aqui, mas acabei não encontrando, que eu sou péssima para versículos, para gravar. Coloquei aí, Tamiri, se você quiser depois, tá? Deixa eu Essa minha olhar. versão aqui chama Nova Versão Transformadora. Ah, tá, foi isso que você me falou mesmo. Ela é bem fácil de entender, assim. Então, bom, eu Isso. gosto bastante. Aham. Aqui, ó, no livro de Hebreus, né? 11, no primeiro diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então, é algo que a gente espera que vai acontecer ainda, é um tempo futuro, não é que vai acontecer agora. E nós, seres humanos, é um pouquinho de entender isso, né? Essa espera, porque é muito ruim esperar. Eu mesmo odeio esperar. Eu não gosto. Mas eu aprendi. A gente aprende a esperar. Como está falando aqui, né? Da tribulação, que a gente aprende a ter paciência, né? Então, quando a gente tem que ter paciência, Deus não vai. E isso é interessante que a gente já tem falado há alguns dias, né? Sobre essa questão.
que quando Deus quer, né? No caso, quando a gente precisa de se consertar em algo, Deus não dá para a gente aquilo de mão beijada, não. Ele deixa que a gente venha passar pela luta, pela prova, para que a gente venha aprender a ter paciência, aprender a ter mansidão, aprender como falar com a outra pessoa. Tudo é um aprendizado, né, na nossa vida. Por isso que fala aqui dessa paciência, que vamos ter a paciência a partir da tribulação, né? Mas a fé é algo que ela é muito interessante, porque eu vou lá atrás, né? Lá atrás, quando Deus falou para Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela, ir para um lugar que Deus ia mostrar, ainda no tempo futuro. Eu acho que se Deus falasse isso para mim, eu não sei se eu sairia. Porque nós estamos numa zona de conforto, né? Hoje temos nossa casa, como antes, né? Eles viviam em tendas, mas tinha ali o seu lar, tinha sua família. Mas Abraão, ele conseguiu, né, absorver isso e vivendo de um povo ali que era idólatra, né? Porque até sua esposa era idólatra. Mas ele estava tão sensível que ele conseguiu ouvir aquela voz de Deus e colocar ali no coração dele. Não, Deus falou, então ele vai garantir. Então eu vou crer nele, né? Então eu vou ter essa fé que lá na frente ele vai fazer algo grande na minha vida. Então Abraão foi lá, saiu da sua terra, saiu da sua parentela, acredito eu que com pouco, mas aí Deus colocou ele no muito. Então, por essa fé dele, ele foi justificado. Porque Abraão, ele era homem, igual cada um de nós aqui. Ele estava sujeito ao pecado, tanto que ele pecou. Ele pecou, não teve nenhum desses aí que Deus, né, que fala aqui na palavra, que foi servo justo e fiel a Deus que não errou. Pode ter algum, né? Não vou dizer que não tenha nenhum, mas a maioria pecaram, como ele também pecou, né? Mas ele foi justificado por essa fé que ele cria, né? Em Deus, que ele tinha colocado toda a sua fé, a sua esperança em Deus. E é isso que a gente tem que ter, porque muitas vezes falta um pouco. Porque muitas vezes falta a paciência de esperar um algo de Deus. Porque falta fé na nossa vida. Deus falou que vai fazer, mas se a gente não esperar, né? Se a gente não ter essa paciência, como é que vai acontecer? E muitas vezes a gente passa na frente de Deus, quebra a nossa cara, e aí demora mais ainda, né? Igual o povo do deserto. Não teve aquela fé que ia chegar na terra prometida. Não teve. Eles saíram do Egito, quando começaram a passar pelas provas, o que eles fizeram? Começaram a ficar falando, né, com Moisés. Era melhor a gente ter morrido lá no Egito, que tinha sepulcros, né, do que aqui no deserto. E aí, por essa desobediência, o povo ia chegar 40 dias na terra prometida, mas por conta que eles não tiveram realmente a fé, acredito eu assim, e a paciência, eles demoraram, né, 40 anos para chegar na Terra Prometida. Então a gente tem que colocar cada dia mais isso na nossa vida, né? Que nós temos que crer que Deus vai fazer acontecer. Ali não importa
o tempo que passa. Às vezes a gente pensa que é muito, mas às vezes é pouquinho, porque o tempo de Deus ele é totalmente diferente. Um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos pode ser um dia. Então a gente não sabe o dia determinado de nada das coisas que vai acontecer. Só nosso Deus ele sabe. Então a gente tem que é um pouco complicado a gente explicar isso aqui, mas nós temos que ter isso na nossa vida. A nossa fé é a perseverança de estar ali, né? É, acreditando que Deus ele vai realizar, não importa o tempo, mas que ele vai realizar e ele vai fazer, assim como ele fez na vida de Abraão e na vida de muitos que esperou, né? A providência de Deus chegar. E chegou. E às vezes, por a gente ser impaciente, a gente acaba perdendo o propósito de Deus na nossa vida, acaba demorando a chegar. Amém? Vou aqui despachar. Amém. A Tamires voltar, quero comentar uma coisinha com ela, né? Interessante que ela falou, né? Ontem, na igreja, o pastor trouxe uma palavra que tem muito a ver com isso. Mas uma das partes que ele trouxe sobre a impaciência foi sobre Abraão e Sara não ter. E você quer ficar lá, Tamires? Não sei se você quer concluir. Não. Pode falar, Fábio. Sobre Abraão e Sara não ter, pela impaciência, né? Não ter aguardado ali a promessa de Isaac. Eles que tentaram resolver pelas próprias mãos ali, né? Da solução. E onde nasceu Ismael e aí falava justamente sobre isso, né? Que quando a gente tenta resolver pelas nossas próprias mãos, isso às vezes retarda, né? Gera impactos, né? E nesse caso aí de Abraão e Sara até hoje, né? A gente tem aí as guerras entre os povos aí árabes, né? E judeus até hoje em função de Abraão ter tentado resolver com as próprias mãos, né? Ter dado a solução por ele mesmo. E fala muito sobre isso, né? O seu Mário estava falando a gente ter paciência, né? Ter discernimento, entendimento, né? Que deixar Deus resolver, né? Deixar nas mãos dele. Isso é tão difícil, né? Pra gente, porque eu vejo que muitas vezes quando a gente está passando por uma tribulação, a gente tende a ficar inquieto, né? E tentar pensar qual que Deus quer, né? Para que tá fazendo isso? Qual que eu tenho que fazer? Qual que é a alternativa? E a gente fica ali se enchendo de ansiedade, tentando resolver, tentando procurar uma saída, né? E eu acho que não vou dizer nem que na maior parte, eu acho que Deus o que ele quer realmente é que a gente deixa na mão dele, né? Fala, entrega para ele, confia no Senhor que ele vai fazer, né? Isso realmente é muito desafiador, né? É desafiador, mas a própria palavra que diz, né? Né? Gerar paciência, né? Olha aqui, tribulação, paciência. Coloquei aqui, né? O T, o P, P, E, né? Tribulação, paciência, que gera perseverança e depois, né? Gera esperança, né? Esperança no Senhor. E a gente, de acordo com aquilo que a gente lida com os nossos problemas, da forma como a gente lida com os nossos problemas, né? Ela pode demorar mais ou ela pode ser mais rápida, né? E como é importante a gente ter fé, né? E a nossa fé, como que ela vem, né? Ela vem pela palavra, né? Vem pela oração, né? Ela vem pela proximidade, comunhão com Deus. Então, como importante é a gente estar o tempo todo, né? Em oração, estudando a palavra, em comunhão, para que quando a gente, né, vê essas tribulações, assim, a gente possa estar fortalecido, né? Com a nossa fé aqui para que a gente passe por esse processo, né, o mais rápido possível, né, mas conforme aquilo que Deus quer para cada um de nós, né. E eu peço a Deus, seu Mário, aí pela sua esposa, né, que ela se recupere o mais rápido possível, que Deus possa
derramar sobre a vida dela toda a cura, toda a graça, que ela possa se recuperar o mais rápido possível dessa dor na perna, essa dor na coluna aí, que o sangue de Jesus possa lavá-la e tirar tudo que precisa ser tirado. Toda enfermidade caia por terra, né? Que o sangue de Jesus Cristo tem poder e eu creio. Logo, logo, em breve, ela vai estar 100% recuperada aí, de volta às atividades dela, né, na igreja, que ela possa descansar no Senhor, sabe? Que essas dores não domine ela, né? Que ela possa se fortalecer emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, né? Que eu tenho certeza, né? Que daqui a pouco ela tá dando os pulos aí e glória a Deus. Nós temos que acreditar, amados. Temos que acreditar. Temos que depositar nossa fé em Deus, né? Eu tenho fé que um dia, eu tenho fé que um dia ainda vou lá em Moroalaba. Ainda vou lá, em Moroalaba. Amém. Amém. Glória a Deus. Tenho Vai fé, hein? ser muito bom, hein? Nossa, muito bom. Eu já fiquei sonhando com isso aqui, viu? Hum. Deus é bom. Eu sei que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Eu sou, eu sou um chorão na presença de Deus, né? Deus, ele teve muita misericórdia de mim. Mas é bom, amados, nós estarmos aqui, ó, lendo a palavra dele, nos enchendo da palavra dele, nos alimentando, né? Confortando nossos corações, trazendo esperança. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. É um tempo, amados, que é um tempo que vem acrescentado no banco da fé, no banco, no crédito que você pega e você tem com Jesus Cristo. É, é muito bom. Você sabe, Deus me surpreende a cada momento, a cada instante. Nossa, eu chorei tanto. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode alguém atrás de mim, lá sentado praticamente lá no meio da igreja, lá. Aquela pessoa parece estar me vendo de frente, sentindo o que eu estava sentindo, porque, falei, como é que pode? Então, só Deus conhece nosso coração, só Deus conhece o interior de cada um. Então, amados, é muito bom quando você está num ambiente onde o Espírito Santo de Deus está presente, né? A gente se reúne na igreja, amados, para adorar a Deus, para receber de Deus, né? Para conversar com Deus. E Deus se agrada, né? Aquele movimento. Porque nós fazemos parte do corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo. E quando você não está reunido, é como se você tirasse um braço seu. O braço seu ali, ó, se não tiver ligado no corpo, não se mexe, não faz nada, na verdade. Então, mas quando você está ligado em Deus, quando você está em espírito, quando você está na igreja, junto com os irmãos, e você abre seu coração para Deus, Ele se faz presente. Ele não te deixa sem resposta. Ele fala com você. A palavra vem ao seu encontro e te surpreende, viu? Você sai dali renovado. A própria palavra fala, quando estou fraco, é que sou forte, né? Então, amados, isso é uma coisa, é algo sobrenatural. Como é que pode? Quando estou fraco, é que sou forte. Hum? Como é que se explica isso? Quando estou fraco, aí é que sou forte. Porque não é você,
É Deus em você. É Deus em você. Então, amados, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, o Espírito Santo vem e entra no nosso coração, e você deixa ele fazer morada, ele faz coisas surpreendentes, né? É aquilo que Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deixa o Espírito Santo viver em você. Você vai ter experiências gloriosas com Deus. Vai ter experiências gloriosas com Deus. Deus vai fazer você abraçar as pessoas e dizer para elas coisas que elas jamais esperavam ouvir. Abraça o irmão. Abraça ele, ó. Eu vou te dar um abraço aqui da parte de Deus. Deus mandou te dar um abraço. Quantas vezes eu faço isso na igreja, mano? Tenha paciência, tenha calma. Aquele problema já está. Deus vai resolver. Não se preocupe. Tenha paciência. Eu sempre falo isso para pessoas. Deus mandou te dar um abraço e dizer para você se acalmar. Acalmar seu coração. Porque ele está com você. Então, quando você fala isso para alguém, aquilo parece que, sabe, dá uma esperança, porque a verdade é essa, amados. A verdade é essa. Seja qual for a luta, seja qual for a prova, Deus tem a solução. É Deus que tem a solução. Está nas mãos de Deus. E quando você fala, ou quando você ouve, aquilo te levanta, né? Te levanta. Deus quer nos usar, amados. Deus quer nos usar. Mesmo distante aqui um do outro, Deus está nos usando. Isso é muito bom. Amém? Amém. Deus é lindo, Deus é tremendo. Eu estou aqui escutando e estou vendo como é que Deus age em nossas vidas, né? Às vezes acontece alguma coisa em nossas vidas para nos alertarmos e dar mais valor, né? Às coisas que são de Deus. E minha mãe, ela na inocência dela, sem saber, sem ter conhecimento bíblico, sem ter comunhão com o Senhor, ela sempre dizia: cada qual no seu canto sofre seu tanto. Então, você aí, Jamie, o Fábio, a Tamires, a Ruth, irmão Mário, enfim, cada qual no seu canto passa o seu tanto. E a coisa mais linda que está acontecendo nessa manhã, que eu vejo, vivencio isso, é o cuidado de Deus para conosco, porque cada um tem uma parcela para dizer da sua vivência com Cristo, né? Ontem, quando eu fui para a igreja, eu me alegrei tanto no Senhor, Deus. Todos os dias Deus fala com a gente e é tremendo, o extraordinário, o mover de Deus em nossas vidas. Quando você vai lá para o Éder, né? Que Deus, que o homem em si, ele vai, ele peca, e Deus com o seu infinito amor ainda vem, passa a sua mão, sara, e te levanta, e te ergue, e te deixa, sabe, com mais fé e com mais coragem de dizer que só o Senhor é Deus. E a mensagem ontem, quando o pastor jovem, veemente usado por Deus, aquele garoto que eu chamo de garoto, né? Pela minha idade, a idade dele, ele é um garoto, né? Mas Deus, ele vê aquele irmão, aquele pastor. E quando aquele pastor falou assim para todos ali que estavam, precisavam ouvir, principalmente eu, que a alma doente, ou seja, a alma ferida, fere outra. E que a gente, nessa manhã, como eu tomei esse remédio para mim ontem, que eu não venha a ser uma alma doente, uma alma ferida, uma alma que está ali doente por alguma palavra do passado, ou então até no presente, que às vezes as pessoas ferem a gente, e sem saber a gente acaba adquirindo essa ferida que alguém fizeram, né? Essa ruptura que alguém fez em nossas vidas,
acaba nos afastando de Deus e adoecendo outras pessoas que não tem nada a ver. Então, às vezes, por causa de A gente quer adoecer o Z. Então, que a gente venha olhar para o alvo que é Jesus e termos a experiência que venhamos ter mais e mais com sabedoria divina para nós não ferirmos ninguém. Porque, gente, a palavra mata. E quando a pessoa, como é que diz? Eu já abri a minha boca e disse assim, mas antes me desse um murro na minha cara do que falar isso comigo. Porque a palavra, gente, fere. E a palavra também dá vida, né? Se você abre a sua boca para falar a palavra de abençoar, dá vida. Agora, quando você fala a palavra de amaldiçoar, machuca e fere, e a pessoa não sabe por que tá ferindo outra pessoa, porque foi ferido, né? Então, que nós não venhamos jogar a culpa em Eva, vamos assumir a nossa culpa. Nós, homens, né? Homens de Deus, né? Que mulheres de Deus, que venhamos assumir a nossa culpa. Porque quando Adão disse, Adão, Deus disse assim, tu tá onde, Adão? Deus sabia onde era que Adão estava, mas Deus, ele queria que nós, ele quer que nós venhamos confessarmos aonde estamos, né, e o que estamos fazendo. Não é jogar a culpa na Eva. Quando ele disse assim, Senhor, a mulher que tu me deste, Adão simplesmente não queria assumir a culpa dele, que ele pecou porque ele teve vontade de pecar, ele quis pecar, e aí Deus, ele deixa o homem, ele dá livre-arbítrio ao homem de saber o que quer e o que não quer. Ninguém induz você a pecar. Então, você o próprio tem que olhar, se examinar. A Bíblia relata, examine-se a si mesmo, coma do meu pão, coma da minha carne, para nós não participar da mesa do Senhor indignamente. Se devemos alguma coisa a alguém, devemos dever o amor, porque o amor é tudo. E a gente, com o amor, a gente consegue. É lindo estarmos na presença de Deus. Aquela mensagem de ontem foi tão forte para a minha alma, que eu saí dali valente, valente para poder sarar almas, valente para tomar posse da palavra de Deus e tentar ver e não deixar eu ferir ninguém, porque alguém me feriu, não é verdade? Então vamos ser almas vivas, cheias do poder de Deus, do amor e da misericórdia de Deus, para podermos vencer. Não é fácil. Eu estou aqui em Gamboa para mim brilhar. Eu estou aqui em Gamboa para que o nome do Senhor seja glorificado em minha vida. E eu tenho que vigiar 24/48, porque quando você pega a palavra de Deus, quando você abre a boca para ministrar a palavra de Deus, você tem que viver a palavra de Deus em você. E o que eu faço quando eu saio, que vou fazer a travessia, Deus é tão lindo para comigo, porque cada dia, cada manhã, Deus me dá uma palavra diferente, para a glória de Deus, não com exaltação pessoal. E Deus seja louvado por isso, né? E eu sou grata a Deus por tudo. Muito obrigado por eu também passar essa experiência de dizermos nessa manhã que a gente não tem que jogar a culpa em Eva e nem Eva jogar a culpa em Adão. Cada um de nós devemos assumir a nossa culpa e ver aonde erramos para não errarmos de novo. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. E eu creio ainda, com aquela dracma, estava perdida dentro de casa e aquela mulher achou a dracma. Eu perdi meu óculos, foi uma bênção de Deus na minha vida, esse óculos. E eu sei que é alguém que achou, vai chegar, não sei se alguém vai chegar até a mim, mas Deus é Deus que pode fazer com que essa pessoa chegue até a mim. Barco cheio, muita gente sobe e desce, então ninguém sabe, está lá registrado no
no grupo dos marinheiros que eu perdi meu óculos. Se tivesse, caiu num barco e alguém pegou, alguém vai devolver para o marinheiro. E daí para o fiscal da Marinha vai devolver e eu vou ter óculos. E eu vou ficar feliz e regozijada no Senhor. Eu falei com o irmão Mário para orar em prol disso, né? Porque às vezes a gente pensa que Deus é militar. Ele é limitado de coisinhas, mas Deus, no pouquinho que a gente pensa que é pouco, Deus ele vai lá e faz o muito e o grande, e Deus age. E eu falei com Deus assim no barco, Senhor, esse óculos ele não veio assim do nada, ele veio para mim, e eu quero meu óculos de volta, em nome de Jesus, eu quero. Talvez se esse óculos tivesse aqui, eu direto não caía, né? Mas sei lá, isso talvez é para Deus me balançando para me acordar, né? Então, louvado seja Deus, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigada. A gente vê que as nossas tribulações, né, que a gente passa não são à toa, né? É, o Dona a gente falou aí, né? Uma forma, às vezes, até de chacoalhar a gente para que a nossa fé realmente seja fortalecida, né? E a gente lembre, né, lá na frente de tudo que a gente passou, né? Ontem, não sei se você consegue ler aí, James, Hebreus capítulo 10, 32 em diante. Acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando aí hoje também. Hebreus capítulo 10, versículo 32 até o final. A câmera tá no mudo aí. Não sigo, só um minutinho. Hebreus 10. Versículo 32 em diante. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que vocês foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram pelas ruas, os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. E ele e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastaram para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Em nome de Jesus. Amém. Palavra linda, né? Porque aqui fala justamente sobre o que a gente tá falando, né? De passar por tribulações e mantermos a nossa fé, né? Aqui nessa passagem aí tá falando sobre os homens ali que, né, receberam o Espírito Santo, que fizeram a obra do Senhor, mas foram debochados, passaram por tribulações, uns foram perder até os bens, né? Tiraram as posses, né? Mas a palavra diz ali para que continue perseverando, né? Porque é no mundo espiritual, né? Nesse terreno aqui, nós passaremos por situações, né? E essas situações, elas muitas vezes servem para fortalecer a nossa fé, realmente, né? E como o seu Mário falou, né? A gente fica ali na igreja, vai ouvindo a palavra e a gente vai lembrando de quão misericordioso, de quão bom, né, o Senhor, né, tem sido e foi na nossa vida, né? E a gente começa, cada um de nós aqui, lembrar no passado e falar, nossa,
aquela época foi difícil, né? Passei por essa situação assim, assim, assado, mas pela misericórdia de Deus, Ele foi lá e me livrou, me tirou daquela situação, né? Me fez um novo homem, né? Uma nova mulher e me renovou, né? E tudo aquilo serve como base, né, para fortalecer nossa fé, porque cada vez que a gente lembra dessas situações e a gente vê o que o Senhor fez na nossa vida, né, aquilo nos traz esperança para que a gente possa, né, depositar essa esperança no coração de um outro irmão que está passando por uma situação, né, de aflição, de tribulação também, né, para que através dos nossos testemunhos a gente possa, né, derramar isso na vida de outras pessoas e essas pessoas possam realmente sentir a presença de Deus e ter a sua fé fortalecida, né? Então, quão maravilhoso é Deus, né? Quão maravilhoso é Deus. Ontem mesmo eu estava lá recordando, né, nas épocas que eu estava doente, né? Ficava ali, parecia uma camisa de força, né? Ficava ali, e agora, né? Não consigo fazer nada, não consigo mexer meus braços, não consigo trabalhar. O que que eu faço, Senhor, né? E eu ficava ali pela força dos meus braços, brigando, 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 até eu chegar no meu limite e quando é jogado ao chão ali e sem poder me movimentar, e é onde a gente realmente se entrega ao Senhor, né? A gente se entrega a Deus e pede para Deus, né? E aí a gente entende que não é pelos nossos braços, e a gente vai de novo, e aí a gente vai se fortalecendo, e aí a gente quer dominar de novo, quer assumir o controle, quer usar os nossos braços, até que, né, a gente começa a entender que não é a gente, né? Tem que deixar na mão de Deus mesmo, tem que entrar em oração, tem que pedir, né, discernimento, porque só Deus, né? O que Ele mais quer é que a gente entregue para Ele, né? Que a gente tenha essa compreensão, né? Né, do propósito disso tudo, para que a gente realmente possa trazer isso como testemunho mesmo para o coração de outras pessoas, né? Acho que tem uma passagem lá que fala, né? Que acho que os discípulos perguntam para Deus, né? Para Jesus. Por que que o homem cego estava, né? Quem tinha pecado, né? Quem pecou, né? Foi os pais dele, foi ele, né? E Jesus, né, vem e fala, isso aqui não pode ser que não seja nem o pai, nem ele, né, mas para a glória de Deus, né. Então essa palavra de Paulo hoje fala muito sobre isso, né, sobre nós descansarmos no Senhor e termos paciência, né, paciência nas tribulações e nos mantermos animados, né, animados, porque Ele vai fazer, né. Amém? Perseverar, né, Fábio? Perseverar. Quando a gente persevera, o Senhor não tarda. Eu sempre gosto de lembrar uma passagem que quando eu estava num momento bem difícil da minha vida, ela veio e me foi dita, e eu sempre guardo ela e lembro dela. É a passagem da viúva, da viúva que ia na porta do juiz Níquel, que a Bíblia fala que ele não tinha Deus e ele era mau. Então, ela ia lá e batia na porta dele, pedia para ele julgar a causa dela. E todos os dias ela fazia isso, até que ele pegou e falou: Ai, não suporto mais ouvir essa mulher vir aqui, então vai lá e faz o que ela está falando. Então ela perseverou, né, batendo lá na porta, batendo, batendo todos os dias, mesmo sabendo que ele era mau, que podia não ser. Ela teve fé que ele ia fazer primeiro e foi lá e agiu. Então, às vezes não basta só termos a fé. Temos que agir, chamar ela à existência, chamar as coisas à existência. E para mim, ela chamando à existência é ela batendo na porta todos os dias. E bater na porta pode ser diversas coisas, pode ser nós falar com Deus persistentemente todos os dias, porque igual eu falei, ele era um juiz mau, mas ele que tinha o poder de julgar a causa dela. E o nosso juiz, que pode todas as coisas, se batemos na porta dele todos os dias, toda hora, todo momento, o que será feito para nós? Então, é isso, seu Mário. Todo dia. E quanto mais bater com o Senhor, como foi ontem, a igreja toda, mais será ouvido. Então, é isso que nós temos que fazer.
Às vezes esquecemos disso. Meus irmãos, tenho certeza que Deus falou com cada um hoje aqui no seu coração, como a dona Marineide citou aí, cada qual com o seu quadrado, não sei se foi que ela citou, mas tenho certeza que essa palavra veio para muitos de nós aqui. E eu entendo que essa palavra vem para nos aproximar de Deus, né? Para fortalecer a nossa fé, para entendermos que é Ele que está no controle de todas as coisas e que é Ele e tão somente Ele. Que essa palavra seja mais do que meras palavras, né? Que ela nos fortaleça e como é que fala? Esperar com Germine, paciência no Senhor. Esperar. germine em nossos corações, germine em nossos corações em solo fértil, para que a gente viva de fato, né? A gente nunca sabe o porquê das coisas, né? Esses dias eu tava refletindo na minha viagem lá. Eu fiquei 2 dias gripado lá, né? Ruim, imagina, uma viagem, você fica 2 dias de cama, né? Na sua viagem, nas suas férias, né? Que perrengue, né? E aí, assim, né? Refletindo por que que aconteceu aquilo, né? Porque, assim, no meio de tantas maravilhas que Deus tinha, né? Vinha derramando ali na minha viagem, né? Ele me fez eu ficar 2 dias de cama. E aí eu lembro que no segundo dia que eu tava de cama, passou aquele irmão que era muçulmano e perguntou pra mim, né? E aí, você tá melhor, né? Eu falei, eu tô um pouco melhor, sim, né? E ele olhou pra cima, colocou a mão no peito e falou, graças a Deus. Então, a gente, né? Ele falou, "Ó, eu tinha que ouvir aquilo, né? Deus me deixou 2 dias de cama para eu ouvir aquilo, né? Então a gente nunca sabe o tempo do Senhor, né? É, a gente passa por Pois é. tribulações, passa por situações, né? Mas tudo tem um propósito, né? Tudo tem um porquê, né? No meu caso era para ouvir isso, né? Mas cada um em cada situação, né? A gente tem, né, momentos diferentes e lições diferentes, né? Para aprender de Deus. É, esse testemunho que tu falou, filho, da questão do muçulmano dizer graças a Deus, era para realmente uma injeção para a tua veia, para a tua alma, para em todo tempo, às vezes a gente precisa Deus usar a boca de uma jumenta para falar com a gente, né? Despertar. E no dia que eu disse que eu ia embora daqui, né? E Deus usou a boca daquela pessoa e no áudio disse assim, ô mulher, oxe, cadê teu Deus? Onde é que está o teu Deus? Tu já vai embora? Por uma coisinha mínima? Então é assim, acontece coisas na vida da gente, Deus usar pessoas diferentes para nos alertar. Aonde está meu Deus que é o dono da prata, do ouro, que pode todas as coisas, né? E Jamie, para você, minha mãe ela dizia assim, cada qual no seu canto sofre seu tanto. Então é isso aí, é você aí, eu aqui, a gente vai passando e a gente vai dando glória a Deus. Deus só quer gratidão. O que Deus requer de nós nessa manhã foi a palavra final a que Fábio deu aí agora. Gratidão. Amanhecer e agradecer, porque Deus é tremendo. Ele não deixa a gente no vácuo, não. Deus é Deus. Beijo, meus amores. Um bom dia na paz. Amém. Amém, amados. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Quem pode orar aí por nós, para nós encerrarmos o devocional hoje? Eu oro. Grande Deus, Pai poderoso que está no céu e que está na terra e contempla o nosso sentar e o nosso levantar. Bendigo o teu nome, Senhor, nesta manhã. Que maravilha, Senhor, cada dia, cada momento tu tem cuidado de nós. Que carinho especial tu tem por nós, Senhor. Tu não quer, Senhor amado, que a gente se perca. E que cada manhã, Senhor, que a palavra venha refletir em nós. Como assim tu fala conosco, Pai, usando a cada um em cada
cada seu canto, em cada lugar, para nos alertar, para levantarmos e ficarmos firmes em Ti, meu Deus. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Eu só tenho que agradecer, meu Pai. Eu não tenho mais que te pedir nesse dia. Eu só tenho que te agradecer. E que a gratidão venha fluir do nosso coração. E que os nossos vizinhos venham ver que nós somos luz e sal desse mundo. E que venhamos brilhar e agradecer e agradecer. Quando a pessoa olhar assim, poxa, aquela mulher passa por tanta coisa e ela só fica cantando, louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de honra e de louvor. Ele quer que nós que estamos aqui nesse momento, vivendo esta palavra, que nós venhamos ser gratos a cada dia e que seja taxativo em nossas vidas. Gratidão, gratidão e gratidão. Em nome de Jesus, eu sou grata, Senhor. Abençoe os meus vizinhos do lado direito, da esquerda, do fundo, da frente. Que tu venha abençoar cada um, Senhor amado. Estende teu braço forte sobre este lugar, Senhor. E que cada um de nós venha ser grato, porque tu és santo, santo, santo e santo. Obrigada, Jesus. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.